Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910. Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94. Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Olá! Estamos iniciando mais uma programação do nosso programa Comunicando Direito da GSUL TV. A nossa programação de hoje, como estamos num período de campanha e soubemos que a população está praticamente solicitando diuturnamente a segurança, nós estamos então debatendo a nossa programação com referência aos tópicos de segurança para que a população então possa tomar conhecimento das necessidades e cobrar dos seus políticos. A nossa programação hoje, nós temos na bancada, à minha esquerda, novamente o delegado Fernando Soares. O delegado Fernando Soares tem cooperado com essa programação, trazendo segurança para nós, trazendo as suas informações, trazendo seus conhecimentos. É titular da 17ª Delegacia do Centro de Porto Alegre. A meu lado está o Dr. Demerval Mucilo, advogado, empresário no meio de farmácia, farmacêutico de formação, está há 39 anos trabalhando como comerciante na Zona Norte, sabe das necessidades que a população tem com referência a essa demanda chamada segurança pública. E nosso convidado estreante hoje, o delegado Márcio Zaquello. Delegado Márcio Zaquello, ele é titular da Delegacia de Departamento Estadual de Investigação de Narcotráfico, Divisão de Inteligência da Polícia Civil e Análise Criminal, Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro. Observe que esse tema, essa delegacia, que até então, até esse que vos fala desconhecia, tamanha importância que tem para a nossa sociedade, tamanha importância que tem essa delegacia, é através dessas delegacias que nasceu a Lava Jato, uma dessa especialização. O êxito da Lava Jato é através da especialização deste departamento. E o delegado vai nos trazer algumas informações, como é que se dá, como é que se puxa o fio da pena, para achar uma galinha, e como diz o ministro hoje aposentado, puxa-lhe uma pena, tem uma galinha. Mas agora se diz já que puxou uma pena, tem um galinheiro. Puxou-se uma pena, tem um galinheiro. Então, a nossa programação será reprisada na quinta-feira, às 13 horas, e através do Facebook nós podemos assistir essa programação e as anteriores. Nós temos uma página no YouTube, comunicandodireito@gmail.com, e através do Facebook também, Gmail, comunicandodireito@gmail.com. Então nós vamos passar a palavra ao delegado, nosso convidado Zaquello. É isto? Isso. Delegado Zaquello. Quem é o delegado Zaquello? O telespectador que está chegando agora. Bom, boa noite, doutor Demerval e doutor Cláudio Dávila. Queria fazer um cumprimento especial aqui a esse excelente profissional com o qual eu tive o prazer de iniciar a minha carreira junto à Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul há 19 anos. E cheguei a trabalhar no mesmo departamento que esse nobre colega que aqui está presente, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC,
em uma fase em que eu era da Delegacia de Roubo de Cargas, recém-formado, e ele, no seu início de carreira, trilhava a Delegacia do Consumidor. Ocasião em que eu me recordo daquelas imensas filas em frente à delegacia quando algum delito ocorria, atingindo dezenas ou centenas de pessoas, e esse colega à frente das investigações, responsabilizando criminalmente aqueles autores de estelionato e de crimes contra o consumidor. Aquilo jamais saiu da minha memória. É um prazer estar aqui com esse colega, com os amigos, e queria saudar os profissionais atrás das câmeras e os telespectadores. Esperamos poder contribuir um pouco com a nossa conversa nesta noite. Muito obrigado. Demerval, nós soubemos que essa semana o Aécio Neves foi praticamente considerado agora como investigado. O que dará? Doutor Cláudio, boa noite a todos. O nosso convidado especial, o delegado Fernando, né? Queria dizer que o país está andando, doutor Cláudio. Aquela coisa de que o Brasil ia parar se o Lula fosse preso, não parou. O judiciário está funcionando, a polícia está funcionando. O Lula foi preso e o Brasil continuou caminhando. O Palocci tentou um habeas corpus, o judiciário negou, quer dizer, não é só um partido, não é outro. Agora o Aécio está chegando a vez dele, né? Ele tem que prestar contas com a justiça. A gente viu aquelas gravações ali e tal. Ele vai ter o amplo direito de defesa, preocupado, tem que pagar como todo mundo, como qualquer cidadão do nosso país. Muito bem. Delegado Fernando, como é que está, delegado Fernando? Tudo tranquilo? Como é que está esta árdua missão de tanto defender o cidadão? Boa noite a todos também, mas inicialmente eu queria dizer da minha alegria, da satisfação de estar em mais uma oportunidade nesta bancada, nessa qualificada bancada, né, sendo conduzido o trabalho pelo Dr. Cláudio Dávila, um dos advogados que mais conhece dessa especialidade na área eleitoral. Né, já foi procurador em alguns municípios, então realmente é uma qualificação muito grande. O Dr. Demerval, que é advogado, comerciante, né, aqui na região Zona Norte, um homem altamente respeitado, qualificado. Então é muito gostoso, cada vez que eu sou convidado, Dr. Cláudio, né, eu sempre que puder estarei aqui presente. Mas também gostaria aqui de destacar a presença do Dr. Márcio Zacchello, né, meu colega de turma, fizemos a academia junto, fomos colegas, como ele disse, dividimos delegacias do Departamento de Investigação Criminal, o DEIC, né? E o delegado Zacchello, eu não tenho dúvida de dizer, principalmente pelo próprio setor que ele está, é o delegado certo no local ideal, né? Porque hoje o serviço de inteligência, hoje a qualificação de um inquérito policial passa exatamente, né, doutor Zacchello, por esta qualificação do serviço de inteligência. E o Dr. Zacchello, como ninguém nesse estado, com certeza, tem capacidade de assumir qualquer departamento da Polícia Civil e até mesmo, quem sabe, um dia ser o nosso chefe de polícia. Porque tamanha a qualidade dele nesse trabalho de inteligência policial. Os anos passaram, né, e a inteligência ocupou, a informática, doutor Demerval. Hoje não se admite fazer um inquérito policial pelo simples prazer com a palavra da testemunha, né, ou a confissão. Não, bem pelo contrário. De preferência nós não queremos, né, doutor Zacchello, que eles nem confessem. Porque depois vão chegar em juízo e todo mundo tem direito à defesa e tem direito a mudar a sua versão. Chegam em juízo muitas vezes de forma mentirosa, dizem que foram torturados. Então, realmente, a polícia, de alguns anos para cá, o que menos interessa é que eles prestem depoimento e, se quiser falar em juízo, que bom. Porque nós que temos a obrigação técnica, o Dr. Zacchello ali no DENARC, nos últimos meses, no último ano, inclusive, com certeza ele vai falar de algumas operações policiais, porque nessa área de lavagem de dinheiro, nessa área de qualificação de investigação, Dr. Cláudio, não basta só prender. Tipo, o Dr. Zacchello trabalha no DENARC. Né? O que acontece? Prender um traficante, em tese, é a parte mais fácil que tem. O problema é mantê-lo preso e retirar o maior valor pecuniário que ele tiver
exatamente para quebrar a banca. E esse é o trabalho que a Polícia Civil tem feito e o DENARC tem feito, na pessoa do Dr. Zaquello principalmente, né? Esse qualificado serviço. Então, eu estaria me furtando se eu não destacasse o trabalho, tamanha a importância e vital para a investigação policial, essa parte do lavar dinheiro. Então, quero deixar aqui o registro, Dr. Zaquello, lhe parabenizar e dizer com certeza, né, que nós estamos aqui, Dr. Cláudio, o senhor foi muito feliz ao convidar o Dr. Zaquello, né, e eu, graças a Deus, me relaciono bem aí com todos os delegados, e a gente tem essa intimidade de saber realmente quem efetivamente é bom e quem mais ou menos não é tão bom assim, né. Então eu queria deixar os parabéns aqui. Tá bom, muito obrigado então. Nós soubemos que o clamor da sociedade, da segurança, é no sentido de que o aumento da criminalidade se dá nesses últimos tempos através do narcotráfico. Com o aumento do tráfico, aumenta praticamente a violência, aumenta as mortes, e nós chegamos ao patamar agora no Rio de Janeiro de uma intervenção por causa do narcotráfico. Então vou perguntar para o delegado Márcio, qual a importância que tem o seu departamento para o combate e evitar, pelo menos, que nós viremos um Rio de Janeiro para a nossa sociedade, delegado Márcio? Bem, a gente sabe que a maioria dos crimes violentos hoje que ocorrem, não só aqui no estado, mas no Brasil todo, são praticados por indivíduos que têm alguma relação com o tráfico de drogas. Boa parte deles são referentes a disputas, principalmente o homicídio, onde disputas de facções ou por territórios, os indivíduos acabam entrando em conflito e acabam matando-se entre si, e às vezes sobra como a gente fala, uma bala perdida que acaba pegando um inocente, como aquela que ocorreu ali no supermercado na Cavalhada, né, um cidadão que nada tinha a ver, e acabou sendo atingido. Então, em um primeiro momento, a gente pensa, são bandidos matando bandidos, mas quem está no entorno também corre o risco, é uma criança, é uma senhora que pode ser atingida, ou é alguém morto indevidamente também. Então, esta é a importância das polícias cada vez mais, a Polícia Civil tem atuado intensamente na repressão ao narcotráfico, né? Ano após ano as metas têm sido batidas, nós temos assim projeções a serem atingidas de desmantelamento de quadrilhas e de prisões de indivíduos. E hoje o que a Polícia Civil tem feito? A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, já há alguns anos, ficou atenta para quê? Que não era somente eficaz a repressão ao crime de tráfico de drogas, prendendo os traficantes e apreendendo drogas, tirando a droga de circulação. Porque a gente sabe que aquele traficante preso, que está lá na ponta, ou mesmo aquele líder, aquele que coordena o tráfico de drogas, mesmo preso, infelizmente a gente sabe que hoje eles têm meios de continuar se articulando e prosseguir no tráfico de drogas. Então a Polícia Civil passou a atuar na lavagem de dinheiro, a lavagem de capitais. Então, há alguns poucos anos, nós temos uma legislação ótima que possibilita para que a polícia possa responsabilizar não só o traficante, aquele indivíduo que está vendendo droga, mas todos aqueles que venham a cooperar para que o tráfico ocorra e ocultar os proveitos ilícitos vindos desse delito. Ou seja, a pessoa traficou drogas, falando uma linguagem simples, obteve um lucro ilícito e aplicou esse lucro em empresas, em comércio, em prestação de serviços ou em patrimônio, imóveis, veículos, ou até mesmo fora do país. Hoje nós conseguimos atuar de uma forma bastante intensa no sentido de descapitalizar esses indivíduos, ou seja, a gente consegue o sequestro desses bens, a gente tem dezenas de imóveis sequestrados, centenas de veículos sequestrados, cuja cifra somente na delegacia de repressão à lavagem de dinheiro do DENARC já ultrapassam 20 milhões de reais em atuação somente nos 2 últimos anos. Então imaginem, é uma delegacia jovem ainda, que tem 3 meses, mas a gente tinha um núcleo de repressão à lavagem do dinheiro dentro do DENARC da Polícia Civil Gaúcha. Em 2 anos, somente o DENARC conseguiu o sequestro de cerca de 20 milhões em imóveis, veículos e contas bancárias desses indivíduos. Então nós temos hoje líderes do tráfico de drogas transferidos a presídios federais fora do estado. Eu sinto o exemplo de uma ação que nós fizemos, o indivíduo foi transferido para Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ao mesmo tempo em que deflagrávamos uma operação sequestrando todos os imóveis que estavam em nome dele
de familiares e de laranjas que ele utilizava para o tráfico de drogas. Então, dessa forma, a gente conseguiu praticamente uma ação bastante intensa e que a gente acredita que somente assim a gente vai conseguir uma repressão efetiva ao tráfico de drogas, ou seja, atacando o patrimônio ilícito constituído por quem trafica a droga e por todos que de alguma forma venham auxiliar o tráfico de drogas. Então, aquele financiador que acha que está colocando dinheiro ali, emprestando dinheiro para alguém cometer uma ação ilícita, ele também vai ser alcançado por essa legislação, vai ser responsabilizado criminalmente. As penas são bastante elevadas. Se a gente somar hoje uma pena de lavagem de dinheiro mais organização criminosa, que é o que quase sempre estão presentes nesses casos, nas investigações que a Polícia Civil tem feito, as penas ultrapassam 15 anos de prisão. Ou seja, condenados, eles já passarão a cumprir a pena presos e sem patrimônio, o que vai dificultar aquela manutenção de toda aquela articulação criminosa de profissionais que dão assessoria a esses indivíduos para a prática de crimes. Então, a gente acredita que é uma nova fase de investigação, não só da Polícia Federal, como a gente vê na Lava Jato, onde vários foram responsabilizados por lavagem de dinheiro, mas para todas as polícias civis. Hoje mesmo nós temos um curso na Academia Integrada de Segurança Pública, patrocinada por vários delegados federais, procuradores federais, promotores e delegados de Polícia Civil, que estão transmitindo esses conhecimentos para qualificar toda a Polícia Civil gaúcha, que cada vez mais vai passar a atuar nesta área de lavagem de capitais. Porque é aquela história. Quem de nós aqui que nunca teve alguém num bairro que mora, aquele indivíduo que a gente sabe que estava fazendo algo ilícito, ele aumentou seu patrimônio de uma forma incomum em poucos anos, e a polícia não conseguia responsabilizar, porque ele nunca colocava a mão na droga, nunca cortava um carro. E aí qual era o exemplo que a gente deixava para as nossas crianças no bairro? Pô, aquele cara ali é traficante, ele está andando com um carrão, está andando com mulher bonita, comprou uma casa boa, e eu aqui estou trabalhando, estou bem inferior a ele. Então era um mau exemplo que ficava. Hoje, com esse tipo de investigação que é técnica, a gente consegue fazer uma atuação contábil, financeira e técnica em cima desses indivíduos, a gente já consegue confiscar o patrimônio. Então hoje ele pode ser o príncipe do bairro, amanhã ele está sem um imóvel, sem uma conta bancária para movimentar e sem um veículo para andar e atrás das grades, com dificuldade até de sua manutenção diária. Isso a gente já tem visto, a gente já percebe que inclusive as facções que atuam aqui no estado já estão temerosas nesse tipo de atuação da Polícia Civil, que tem desmantelado todos os meses quadrilhas e membros de facções que atuam aqui no estado e até fora do estado também. Vai perder a mulher bonita essa também, porque se perdeu tudo, né? Perdeu o dinheiro, perdeu a mulher. Provavelmente. Bem lembrado. Demerval, esse exemplo que a Polícia Civil fez agora, de criar essa nova delegacia, como diz o delegado, há 3 meses, isso vai melhorar? Sem dúvida, doutor Cláudio, sem dúvida. O que acontece? O que o delegado explanou aí, uma sumidade. Aquela coisa, sabia que o traficante eles estão cortando o oxigênio do tráfico, né? Exatamente. Então não tem, isso aí só tem que funcionar. Cara, além de ser penalizado e vai perdendo patrimônio, aquela coisa vai inibir, né? E só uma pausa. E esse patrimônio sequestrado, ele retorna para ser investido na atividade fim, ou seja, na própria Polícia Civil, para ampliar as atuações à lavagem de dinheiro. Esses bens sequestrados, temos uma legislação federal e estadual que possibilita o retorno para a Polícia Civil, ou seja, a tendência é que isso cresça em proporções muito maiores. Desculpa. Muito bem. Não, muito bem. Nós vamos chamar os nossos intervalos, porque no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre lavagem de dinheiro. Lavagem esta que não só através do narcotráfico, também nós vamos buscar as informações através do delegado para ver como é que se chega aos políticos também, se essa lavagem, se essa investigação é específica no narcotráfico ou pode alcançar a lavagem no amplo geral. Nós já retornamos no nosso segundo bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. IB Saúde. Olá, estamos de volta no nosso segundo bloco da nossa programação Comunicando Direito. Hoje a nossa pauta, estamos falando sobre lavagem de dinheiro. Tema esse de extrema importância que desencadeou praticamente
toda a Operação Lava Jato, que já perdura por 3 anos e não para de colocar políticos na cadeia. Agora, por último, o imaginável ocorreu com a prisão efetivada de cumprimento de sentença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é um tema bastante importante, a lavagem do dinheiro. Agora chegamos ao conhecimento de que o Rio Grande do Sul está avançando com a inauguração desta delegacia especializada em lavagem de dinheiro do narcotráfico, e tenho certeza que talvez não chegue ao patamar que chegou ao Rio de Janeiro, evitando, na sua origem, o financiamento dos traficantes. Delegado Márcio, existe uma dúvida com referência à atuação. O traficante, geralmente, existe uma briga de tráfico, existe então lá uma situação ilícita de homicídio, com disputa de local, e existe também o tráfico, e aí sucessivamente os demais delitos. Quando há essas duas ocorrências, homicídio com traficante, ela chega na sua delegacia ou ela é desmembrada a algum tipo de delegacia? O que acontece, né? Quando ocorre um homicídio, a atribuição para apurar é o Departamento de Homicídios aqui da capital ou cada delegacia na Grande Porto Alegre interior. E quando é constatado que a morte ocorreu vinculada ao tráfico de drogas ou indivíduos que seriam traficantes que por alguma motivação contrataram alguém ou mandaram alguém matar, ou disputa de territórios, regiões, como geralmente ocorre, esta informação, ao mesmo tempo em que a Delegacia de Homicídios, o Departamento de Homicídios desenvolve essa investigação, ou posteriormente, ou seja, no momento oportuno, esta informação é levada ao conhecimento do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC da Polícia Civil. Para quê? Para que ele ou preste apoio às investigações que apuram o homicídio, ou posteriormente inicie uma investigação de tráfico de drogas sobre determinado indivíduo. Compartilhando as informações. Compartilhando informações. Um exemplo que nós damos é o caso do fotógrafo em Canoas, que foi morto na ocasião por um traficante, Juliano Biron, e ele foi responsabilizado por homicídio. Ele já era investigado em outras ocasiões por tráfico de drogas, e a partir daquele fato surgiram novos indícios de que o mesmo ainda continuava atuando no tráfico de drogas. Ele foi responsabilizado criminalmente pelo DENARC da Polícia Civil por tráfico de drogas e imediatamente iniciamos uma investigação de lavagem de dinheiro sobre ele. E após cerca de 1 ano e meio de investigações, essas investigações são mais duradouras, lavagem de dinheiro, a gente não começa a investigação hoje para acabar daqui a um mês, não, elas duram às vezes até mais de 1 ano, porque ela é técnica, é bem diferente de outros tipos de investigações. O delegado Fernando aqui presente sabe bem essas peculiaridades, essa complexidade das investigações. Porém, após 15 meses de investigações, como eu disse, todo o patrimônio desse investigado foi confiscado, todos os líderes desta organização criminosa encontram-se presos, responsabilizados por organização criminosa e lavagem de dinheiro, e também por tráfico de drogas, que durante as buscas que fizemos em algumas residências, até aqui na zona norte da capital e em Cachoeirinha, apreendemos 3 fuzis, 8 pistolas e alguns quilos de maconha e cocaína. Então houve também tráfico de drogas nessa investigação. Ou seja, o delegado Fernando sabe, dessa forma a gente consegue inibir a atuação daquela organização criminosa, pelo menos por um bom período. E o acompanhamento da Polícia Civil sobre esses indivíduos que a gente sabe que são vinculados ao tráfico de drogas é constante. Então, o encerramento de uma investigação em determinado momento não quer dizer que futuramente não seja aberta novamente uma outra investigação por tráfico ou por lavagem, caso ele continue atuando. Isso ocorre. E o doutor Cláudio, o doutor Zaquello toca num assunto, né, o qual não só eu, mas o doutor Zaquello também defendemos praticamente o período todo que nós estamos na polícia, da necessidade de cada vez mais qualificar as investigações com a especialização. Órgãos especializados para efetivamente combater o crime organizado, doutor Daniel. Porque, olha só, até alguns anos atrás, os traficantes que eram presos e lotavam os nossos presídios eram, lamentavelmente, os vapozeiros. Esse pessoal que vendia nas esquinas.
né? E esse número aí é a nossa juventude que acaba morrendo, a gurizada que não tem onde trabalhar, que acabava se locando para o crime, né? Porque para o traficante ele é apenas mais um número. E com essa especialização, o que o Dr. Zaquelo acaba de trazer ao conhecimento da população? Que é muito bom a população saber da qualificação da Polícia Civil, Dr. Zaquelo. Hoje nós estamos prendendo no Rio Grande do Sul o chamado poderoso, o que não se via antigamente. Tanto é que tinha aquele ditado, cadeia só para pobre. Não, aos poucos com a especialização. Então, por isso que, né, normalmente... A quantidade também, era só um pouquinho. Antigamente era pouquinho. Não, mas porque, tipo, se tu vai prender aquele que está comercializando na esquina, ele dificilmente vai ter grande quantidade. Quando tu acha quem financia o crime, quando tu acha quem é o responsável pelo transporte, como vem, quando tu conhece o patrimônio dele, automaticamente tu também, em muitas oportunidades, sabe onde está guardada essa grande quantidade, quando vai chegar essa quantidade de droga. Entendeu? Então, por isso que eu digo assim, é uma demonstração, o Dr. Zaquelo hoje está dando uma aula aqui para nós, mostrando o seu conhecimento à sociedade, Dr. Cláudio, mostrando exatamente isso. A Polícia Civil cada vez mais tem que se especializar, né? Inclusive é o que eu dizia semana passada, nessas questões, mudando um pouquinho, saindo do assunto do narcotráfico, né? Mas a Polícia Civil também tem combatido o furto e roubo de veículos, da mesma forma com inteligência policial, e vários outros crimes, né, organizados. O que há uma retração dessas me falta o nome, os grupos, né, os criminosos, as facções criminosas. Acaba havendo uma retração, porque o cara ser preso, tudo bem, se substitui até o chefe, né, doutor Zaquelo. Mas quando mete a mão no dinheiro, fragiliza, arrebenta. Tipo, esse traficante que ele trouxe o exemplo. Está preso fora do Estado sem dinheiro. Quem sabe está dependendo até da Defensoria Pública, né? Porque eles são muito bem quistos quando tem dinheiro, né? Então, era isso que eu trazia semana passada, doutor Zaquelo. Nós temos a questão dos roubos a comércios, né? Médios e pequenos comerciantes, que hoje é a parte mais fragilizada dentro da área de segurança pública, né? E nós, no Rio Grande do Sul, muitas vezes, com esses crimes, por determinações superiores, que criam forças-tarefas. Forças-tarefas nada mais são do que exatamente pequenos grupos que se especializam, né? Roubos a estabelecimentos comerciais como imposto de gasolina. Se forma uma força-tarefa que vai estudar, vai fazer o serviço de inteligência. E temporária, né? Temporária, se reduz aquilo ali. Mas nós temos que pensar um pouco maior, porque o ano passado, furto e roubo de comércio foi um dos maiores índices. E o comerciante hoje, ele é o responsável, está aqui um comerciante, um dono de farmácia, né, pela maior parte de circulação do dinheiro no mercado hoje. E da geração de empregos também. Geração de emprego, circulação de dinheiro. Então, eu dizia, está chegando a hora também da Polícia Civil criar, quem sabe, um órgão especializado, doutor Cláudio. Muito bem. Exatamente para quê? Para tratar desses crimes que, dentro do pequeno e médio ponto comercial, inclusive, o doutor Zaquelo sabe, tem acontecido os crimes mais graves, que são o latrocínio. Exatamente. O latrocínio. E as delegacias de polícia, lamentavelmente, hoje estão cheias de serviço, e aí entra todos os tipos de serviços e fica difícil, muitas vezes, de se investigar quem está assaltando as farmácias aqui do Santo Agostinho, quem está assaltando o posto de gasolina. Então, realmente, assim, é uma demonstração que a Polícia Civil cada vez mais tem que se especializar, doutor Cláudio, né? Tanto no crime organizado, como nesse crime de varejo, porque consegue tirar de circulação. Porque, tipo assim, nós tínhamos aqui, o ano passado, era insuportável o roubo a ônibus, transporte coletivo. Né? Se criou uma força-tarefa e hoje se reduziu 60%, 70%. Por quê? Essa força-tarefa, através de um serviço de inteligência, chegou à conclusão de que praticamente eram os mesmos assaltantes. Eles subiram uma parada, andavam 2, 3 paradas, desciam, assaltavam. E assim eles iam e voltavam a noite toda. Então, dentro do contexto maior para o menor, é uma boa oportunidade para nós citarmos esse exemplo. Muito bem. Observa que o que se tem nada mais é do que um trabalho especializado de um lado
e provavelmente o meliante lá vai migrar para outro. O delegado Fernando está colocando uma situação bastante interessante. E lembro-me de quando o general assumiu a intervenção no Rio de Janeiro, a preocupação dele era que os delinquentes migrassem para outros estados. E aí ele fechou, praticamente, antes de tomar a sua operação, as fronteiras com os outros estados para não ver a migração daqueles delinquentes, daqueles traficantes, daquelas pessoas que estavam na mira da justiça, atravessasse outro local. Agora, no debate aqui, lembro esse episódio. O delegado Márcio informa que está atuando, tirando o dinheiro do delinquente, provavelmente esse delinquente vai migrar ao comerciante. E agora o delegado Fernando nos coloca brilhantemente essa percepção, dizendo que os comerciantes devem também estar ao manto da justiça, ao manto até de uma operação nesse sentido, para que aquele traficante não vá buscar o dinheiro para se suprir. O doutor Zaquel deve lembrar, quando nós estávamos no DEIC, nós tínhamos o diretor Pompílio, né? E o diretor Pompílio, naquela época também já era, sei lá, 12, 15 anos atrás, mais até, né? Acho. E o diretor Pompílio, ele criou um grupo exatamente para combater os crimes a estabelecimentos comerciais. E era assim, entrava gente presa todos os dias, e realmente houve uma redução muito grande. Então, é aquilo. Hoje, quem está traficando ali, não o grande traficante, mas o pequeno ali, né? Daqui a pouco já está assaltando, o consumidor está assaltando, ele vai lá, rouba, comete um roubo para pegar R$10 para ir comprar um crack. Exatamente. Né? E aí, daqui a pouco, mata uma vítima ali por pouca coisa. Né? Então, bem como lembrou o delegado Fernando, todos os latrocínios, ou seja, os roubos com morte, ocorrem em quase toda a sua totalidade. Em roubos a estabelecimentos comerciais, tivemos essa semana um senhor aqui na Barão do Amazonas, ou então em roubos a veículos. Né? A pessoa está chegando em sua residência, ou parada em um cruzamento, e alguém aborda, talvez o autor do roubo interprete aquilo mal, acaba matando uma vítima em um roubo de veículo. A Polícia Civil já tem atuado intensamente em repressão ao roubo de veículo, e também tem atuado intensamente roubo em transportes coletivos, reduziu drasticamente, mas a gente sabe que um roubo a estabelecimento comercial expõe ali a vida do comerciante, de todos os clientes que estão ali, e imagina aquele comerciante, que a gente já sabe toda a situação financeira do país, como a gente fala, não está fácil para ninguém, ainda entra um indivíduo lá e quer tirar o ganha-pão daquele indivíduo que está honestamente ali trabalhando. Aí muitas vezes a pessoa não aceita, infelizmente não deveria reagir, mas muitas vezes a pessoa não aceita e acaba acontecendo um latrocínio. É isso que a gente quer evitar, e esperamos que a gente consiga aumentar a atuação nessa área também da repressão à crime. Você sabe que, as pessoas, quando vê um delegado de polícia, como nós, sempre eles vão ouvir da boca do policial que não deve reagir. E muitas vezes a população fica até revoltada. Como não reagir? É o meu patrimônio. Mas o que nós temos que explicar? Quando nós falamos que não pode reagir, é porque normalmente tu tem um criminoso com uma arma apontada para ti, com um dedo no gatilho. Né? Exatamente. Despreparado, nervoso, muitas vezes também, né? Estressado, nervoso, muitas vezes bebeu, consumiu droga. Tá ali, ele está apontando para ti. O fator surpresa já foi superado a favor dele, né, doutor Zaquel? Então, tu tá naquela situação, o cara tem contra ti uma arma, um dedo no gatilho. Agora, tu pensa na desproporcionalidade, tu querendo reagir, até que tu faça uma ação, a reação dele é muito mais rápida. Então, não tem a mínima chance. Esse senhor, lamentavelmente, que morreu a semana passada aqui na Barão do Amazonas, é um comerciante querido por todos, estava ali há décadas ali, com uma ferragem. Ele, segundo as testemunhas falaram, ele interpretou que era uma arma de brinquedo porque ele já tinha sido vítima de roubo de uma arma de brinquedo. Aí ele reagiu. Se nós policiais, daqui o doutor Zaquel, para confirmar, quando somos assaltados,
nós, mesmo com arma na cintura, nós não temos a capacidade de reação. Porque a ação do bandido, do criminoso, vai ser bem mais rápida. Seria isso, não é, doutor Zé? Exatamente. O delegado Fernando colocou bem. Fator surpresa, né? Depois que tem uma arma apontada para alguém, é muito difícil uma reação. Tem que ser muito bem preparado, e até os muito preparados muitas vezes levam a pior. E bem como disse o delegado Fernando, até nós policiais, em uma situação dessa, a gente vai medir ali se temos condições de reagir ou não. Se não tivermos condições de reagir, vai levar o nosso patrimônio, e depois a gente busca através do nosso serviço. É que o bem maior que está em jogo ali é a vida, né? A vida, claro. Eu vou além. O delegado está colocando no patamar de polícia, eu vou colocar no patamar de cidadão e como advogado, que ele é um pouco mais abrangente. Imagina que o comerciante ele reage e consiga, então, a seu êxito, executar ou até matar, ou até mesmo estancar aquela justa agressão e mata o delinquente. No fazer isso, se ele tiver uma arma ilegal, ele vai responder por essa arma ilegal, e provavelmente o homicídio ele vai responder, vai ser lá na frente absolvido. E depende da situação, o delegado pode até não achar que ele cometeu o delito e pelo artigo 24 do Código Penal absolver pela legítima defesa. Mas o que ocorre? O cidadão reagiu, matou, primeira coisa, perde a arma. Segunda coisa, ele fecha o comércio. Terceira coisa, ele se muda. Então a vida dele praticamente mudou da noite para o dia porque ele reagiu. Se é um cidadão de bem católico, ainda ele vai ficar praticamente com remorso por ter ceifado uma vida. Então esse cidadão vai ter diversos percalços, com medo de estar naquele local, vai fechar o comércio, perder uma arma e vai responder um processo e mais. Claro, se não tiver uma defensoria pública, vai ter que pagar um advogado. E às vezes, aquele roubo que se deu ali não vai de 1.000, 2.000, 3.000. Por esse motivo, a pessoa deve pensar 2, 3, 4 vezes, porque para ele... Ele não deve reagir nunca. Para ele... Deixar que a polícia não deve reagir. Eu sei de um comerciante próximo à minha residência que ele foi assaltado 62 vezes. Ele vai contando 62 vezes. Ele registrou todas as 62 vezes e está esperando ser assaltado outras vezes e está dentro do plausível dele na Zona Norte, que é o Demerval conhece, o Sadi, aí na Zona Norte. Isso é uma realidade ou não é, Demerval? Ainda nos bairros, nas vilas, doutor Cláudio, ainda não se vê muito, né? E assim, como o delegado Zaguelo falou, os dois têm ligação, sabe? Então o que acontece? O pequeno traficante, ele depende do maior para comprar das drogas. Então repercute, tinha bairros, agora até não tem mais isso aí, doutor Cláudio. Os traficantes declaravam toque de recolher, os comércios tinham que fechar as portas, entendeu? Então eles têm ligação direta. Então nos bairros, nas vilas, em que pese por isso fazer um excelente trabalho, agora se vê bastante civil, brigadianos, essa Força Nacional, que também está bastante atuante, mas ainda tem bastante assalto. A Zona Norte ali, até, doutor Cláudio, onde eu tenho a minha empresa ali, está mais tranquila, sabe? Vamos ser coerentes, está bem mais tranquila, mas ainda se vê. Obrigado. Então, nós vamos chamar nossos comerciais e nós já retornamos para o nosso próximo bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. IB Saúde. Olá, estamos retornando ao nosso terceiro bloco da nossa programação Comunicando Direito da GSUL TV. A nossa programação de hoje nós estamos falando sobre segurança pública, lavagem de dinheiro. Está um convidado especial hoje é o delegado Márcio Zaquelo, trabalhando na delegacia especializada no DENARC, especificamente sobre narcotráfico e lavagem de dinheiro. Está trazendo o brilhante trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil do nosso estado do Rio Grande do Sul com referência a essa nova delegacia que foi implantada
né, provavelmente para o atual chefe de polícia. O delegado depois vai dizer realmente de quem teve essa brilhante ideia para que então ceife praticamente o financiamento dos traficantes, então possa pelo menos melhorar um pouco a nossa segurança do nosso estado do Rio Grande do Sul. Também presente o delegado Fernando Soares. Fernando Soares já é nosso convidado de outros programas passados, vem abrilhantando aos nossos trabalhos aqui com referência a seu conhecimento, do qual passou em diversas delegacias essas que vem hoje nos trazer as informações bastante interessantes para você, telespectador. E também o Demerval, já é o nosso titular, o doutor Demerval, advogado, farmacêutico e comerciante da área da Zona Norte, que tem trazido bastante conhecimento, não só jurídico, mas também como farmacêutico e na área de saúde, que só tem nos levado a êxito a nossa programação. Nossa pergunta aqui para o delegado do DENARC, que é bastante importante com referência a essa delegacia. Delegado, essa delegacia, ela é nova. Foi ideia brilhante de quem? Quem é que... Foi um grupo, foi um estudo? A atual gestão da Polícia Civil atenta nessa necessidade da Polícia Civil acompanhar a evolução com os tempos, né, e reprimir o crime de uma forma diferente. Ela nos deu metas a serem atingidas anos atrás, no sentido de que órgãos policiais passassem a investigar a lavagem de dinheiro. Então hoje nós temos não só as especializadas em lavagem de dinheiro. Aqui na capital temos duas, uma no Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Chefia da Polícia Civil, e temos a Delegacia de Lavagem dentro do DENARC, que atua especificamente na lavagem cujos ilícitos, cujo crime antecedente é o tráfico de drogas. Porém, está em vias também de ser instalada uma dentro do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, cuja atuação vai desde roubo a banco, veículos, estelionatos, roubo de carga, extorsão mediante sequestro, crimes de informática. Então, essa delegacia também vai atuar nessas outras áreas, nesses outros tipos de delitos. Mas, na região metropolitana e interior do estado, todas as delegacias da Polícia Civil estão aptas e estão sendo qualificadas a trabalhar na repressão à lavagem de dinheiro. Por isso que quase que semanalmente ou quinzenalmente nós vemos operações da Polícia Civil de vulto, apreendendo bens, sequestrando veículos, imóveis, prendendo pessoas, em repressão à lavagem de dinheiro, seja qual for o crime que tenha originado a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro é um crime que sempre tem um outro crime anterior. Esse crime anterior pode ser o tráfico de drogas, que é onde nós atuamos no DENARC, mas pode ser também roubo a banco, roubo de veículos, estelionatos, contravenções, ou seja, jogos ilegais, com outras contravenções, e também a corrupção praticada por funcionários públicos estaduais ou municipais, seja de qual for o ente estadual ou municipal. Então é uma atuação bastante ampla, que a gente acredita que nesses próximos anos é um diferencial de repressão à criminalidade que a Polícia Civil tem feito, em uma parceria muito boa com o Ministério Público aqui do Estado também, que possui um núcleo de lavagem de dinheiro que atua bastante em conjunto conosco, e que futuramente, provavelmente, teremos até, é o que se espera aqui no Estado também, uma vara especializada, inclusive, de lavagem de dinheiro. Ou seja, é uma área nova, mas que eu já estou na polícia há 29 anos, assim como o delegado Fernando também, tem, como a gente fala, tem sangue de polícia, o pai foi policial civil também, mas a gente percebe essa diferença na investigação criminal, na persecução criminal, após esta legislação e a qualificação que as polícias estão tendo na repressão de lavagem de dinheiro. É como a gente percebeu uma mudança da Polícia Federal de alguns anos para cá, e como ela trabalhava anteriormente. Isso a gente está percebendo também na Polícia Civil, e certamente a sociedade vai ter esse retorno positivo. Perfeito. Delegado, eu observo, e todo mundo observa através dos canais, através da mídia, que a Polícia Federal se vê muita operação com a Receita Federal. Os senhores têm essa inteligência com a Receita Federal ou a estadual para poder chegar nessas informações? Sim, a Polícia Civil, através dos canais de inteligência, ela tem contatos com
os órgãos também de inteligência da Receita Federal, Polícia de outros estados e outros entes também municipais e estaduais também. A gente até prefere não divulgar muito, mas nós temos contato com todos os órgãos da administração pública direta, seja estadual, federal ou municipal, porque a gente sabe que investigação de lavagem de dinheiro, a gente tem que ter um certo conhecimento técnico, financeiro, contábil, então a gente precisa do suporte de pessoas que são conhecedoras nessas habilidades. Nós fomos preparados para ser policiais e investigar crimes de toda a natureza, mas por isso que a gente está se qualificando. A Academia de Polícia está tendo quinzenalmente cursos de lavagem de dinheiro para órgãos policiais de todo o estado. Por isso que a gente tem visto essas operações da Polícia Civil, desde Santana do Livramento até Torres. A gente tem visto todos os meses operações de vulto, semelhantes até mesmo da Polícia Federal, com centenas de agentes envolvidos e o resultado com o confisco, com o sequestro de milhões em bens pertencentes a organizações criminosas. Perfeito. Delegado Fernando, o pequeno e médio comerciante, eu vejo que o delegado tem uma preocupação com esses comerciantes, tem uma visão diferenciada para o pequeno e médio comerciante, talvez até porque teve, talvez por 2 vezes ou 3 vezes na Delegacia do Consumidor, e talvez porque trabalha no centro da cidade e vê os reclames desses comerciantes, porque a nata dos comerciantes está no centro da cidade, do qual a delegacia, o senhor é o titular. O que poderia o delegado, através do seu conhecimento, levar a esse médio e pequeno empresário para evitar qualquer tipo de delito nos seus comércios? O doutor Cláudio tem razão quando afirma, o centro de Porto Alegre hoje, principalmente a 17ª, a qual eu sou titular, nós pegamos a circunscrição aqui da São Pedro, fazendo divisa com a Independência, Riachuelo, vai até o gasômetro. Então pega o centro, o coração do comércio, né? E realmente há uma demanda muito grande nessa área de furtos e roubos com o comerciante. Então é uma preocupação diária dentro do distrito que acaba tendo que dar prioridade para esse tipo de crime. Também é verdade que eu passei durante 2 longos períodos na Delegacia do Consumidor, que ali, combatendo os crimes contra as relações de consumos, eu vinha conhecer excelentes comerciantes e saber das suas dificuldades do dia a dia, exatamente para combater os maus comerciantes, né, que colocavam. E então realmente eu tenho esse carinho muito especial e essa preocupação, porque efetivamente os crimes graves estão acontecendo quando não se fala em crime organizado, quando se fala no crime no varejo, né? Porque hoje o consumidor de droga, o pequeno ladrão, ele procura exatamente o quê? O lucro fácil, de forma que possa fugir também de forma fácil, né? Então eu sempre tenho orientado, doutor Zaquelo, que e hoje é comum, eu tenho participado de muitas reuniões em comunidades, tá? E é comum que em bairros, ruas, os comerciantes criarem grupos através de aplicativos, né? Existem grupos, doutor Demerval, que um comerciante vê um suspeito e esses grupos normalmente já têm a participação da Brigada Militar, da Companhia do Bairro e também já a participação do Distrito Policial da região, né? Então é importante os nossos comerciantes entrarem em contato com os órgãos policiais para participar desses grupos, né? Porque ali normalmente passa um carro suspeito, alguém já coloca no grupo, a própria Brigada Militar já faz o levantamento quando se refere a placas de carro. Outra situação que nós estamos sempre comentando, cada comerciante ele acha que colocando uma câmerazinha, e muitas vezes elas nem funcionam, que aquilo ali afasta, lamentavelmente não afasta mais o criminoso. Eles não dão mais bola para uma câmera, né? Tanto é que eles chegam a olhar para as câmeras. E acabam roubando, furtando também, muitas vezes, parte do computador, o HD que estão as imagens. Então, o que nós estamos sempre orientando nessas reuniões com a comunidade? Que também se façam grupos, doutor Zaquelo, e contrate um serviço de monitoramento remoto,
né? Então há 5, 6, 7, 8, 10 estabelecimentos comerciais com a sua câmera na frente, no interior, contrata uma empresa que fica fazendo esse controle, porque o cara que está lá fora do alcance, ele está monitorando, quando recebe a informação ou tem um cara suspeito, ele já faz o contato muitas vezes com a Brigada Militar. Então são atitudes simples que pode prevenir, porque o criminoso, ele se cerca também de alguns cuidados, né, doutora Zaquela? Quando ele vê que tem muita proteção, que existe ali uma troca de informações, ele acaba optando para outras regiões que não tenham isso. Porque o criminoso também é o que se dizia antigamente, um carro com corrente e um carro sem corrente, ele sempre ia no carro sem corrente, abandonava o carro com corrente, né? Antigamente se usava as correntes ali na direção, né? Então nós temos aí uma série, nós temos aí uma página no Facebook, Delegado Fernando, onde consta uma série de dicas e informações também para o comerciante nessa questão, doutor Cláudio, porque sempre é bom dar uma olhada para que evitar. Porque o que acontece? O mercadinho, às vezes o dono e um único funcionário está trabalhando lá no mercadinho, e aí quando vê, ele está lá empacotando, leva um susto quando vê alguém apontando uma arma, o cara vem e dispara, né? E às vezes, e para encerrar minha participação, dinheiro, né? O pequeno comércio, muitas vezes, dependendo do tipo de comércio, ele funciona final de semana e segunda-feira, daí o comerciante pega aquele volume de dinheiro e vai uma vez só no banco. Não faça isso. Faça 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário, porque o criminoso também faz levantamento. Se tu mantiver aquela sequência de sempre na segunda-feira às 10 horas da manhã no banco, eles vão te assaltar e vão levar todo o teu dinheiro aí, que tu, com muito sacrifício tu adquiriu no final de semana. Perfeito. Demerval, é boa essa dica? Muito boa, né? Mas é como o delegado falou, o ladrão não quer muito trabalho, ele quer a coisa mais fácil. Então, se precaver, são dicas simples, tal, como o WhatsApp, tal. Hoje tem aquele aplicativo que vê uma placa de um carro, do suspeito, entendeu? E câmeras, é verdade, é um monitoramento, porque o ladrão, o meliante, claro que se ele tiver que fazer, ele vai fazer delegado, entendeu? Mas se dificultar, ele quer a coisa mais fácil. Ele vai procurar o lado mais tranquilo, mais fácil para completar. E complementando o que o delegado Fernando nos colocou, sigo como exemplo em Cachoeirinha, os comerciantes ao longo da Avenida Flores da Cunha, praticamente todos eles, fizeram um convênio com a Brigada Militar. Que tipo de convênio que eles fizeram com a Brigada Militar? Eles fizeram o seguinte convênio. O comerciante, ele instalou dentro do seu comércio e na frente do seu comércio câmeras de acesso através da internet, né? E a sala de operações do policial lá dentro do 190 da Brigada Militar de Cachoeirinha tem acesso através do IP, através das câmeras de todos os comerciantes. Então o que ocorre? Quando haver um suspeito, eles ligam para o 190, logo em seguida o próprio policial que está lá dentro da sala de operações, ele já acessa aquela loja nos computadores da Brigada Militar e monitora aquele meliante ali e muitas vezes evitam. E muitas vezes já determina que uma viatura vá lá e faça uma abordagem. Exatamente. Né? Então evita. Agora, houve essa interligação com a Brigada Militar e o que pode ocorrer aqui no centro da cidade. Nós temos aqui, talvez não dê a demanda muito grande, acho que talvez a cidade de Cachoeirinha pequenininha até comporta, mas olha, todos os comerciantes do centro da cidade de Porto Alegre, eu acho que talvez, né, não comportaria. Mas cada setor, eu acho que também é uma dica. Nós estamos chegando ao nosso término do nosso terceiro bloco, a nossa programação Comunicando Direito. Vamos estender o espaço ao delegado Márcio para que faça suas alegações finais, seus agradecimentos, e para que possa, então, levar ao telespectador as suas últimas informações dessa programação. Obrigado, doutor Cláudio, doutor Demerval. Prazer ocupar a mesa aqui com o nosso colega delegado Fernando. E queria dizer para a sociedade gaúcha que continue confiando e apoiando a Polícia Civil. Nós sempre estaremos buscando a prestação do melhor serviço possível para que todos nós possamos ter segurança e viver em paz nesse nosso estado. Muito obrigado e conte com a gente. Tem algum telefone de contato?
Nós temos o telefone de Disque denúncias anônimas para o DENARC sobre tráfico de drogas. 0800 518 518. Não é necessária a identificação para o repasse de informações. Contamos com a colaboração de todos. Delegado Fernando Soares. Eu venho agradecer mais essa participação aqui e também dizer da minha felicidade que está aqui o Dr. Zaquelo, um dos maiores conhecedores desse serviço de inteligência da Polícia Civil. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de novo, Dr. Demerval, contribuindo com aquilo que foi possível para melhorar a segurança pública de todos nós do Rio Grande do Sul. Demerval. Quero agradecer a presença do delegado Márcio Zaquelo, nosso colega aqui, Fernando Soares, né? Pré-candidato. E ter que a Polícia Civil está de parabéns, né? Por essa especializada que foi de grande valia para a nossa sociedade, para, né, descoberta de crimes de grande volume e tal. E, delegado, eu sou pré-candidato, também a gente podia pensar em criar umas especializadas para esses pequenos comércios também, com uso de inteligência, uso da internet, né? Isso aí é um trabalho a ser feito. É um trabalho a ser feito, certeza. Exatamente. E tem que ser no ano eleitoral, nosso telespectador, nosso internauta, pense bem na hora de votar. Pense bem, porque esses trabalhos dependem do nosso voto, da nossa prioridade, do que a gente escolher para ser os nossos governantes. Obrigado. Então, nós estamos enterrando a nossa programação de hoje e até sexta que vem. Muito obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde.